As três mensagens angélicas. Parte 7, segunda parte. Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 208 a 216. Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial a fim de usar vestes de vingança e derramar sua ira em juízo sobre aqueles que não corresponderam à luz que Deus lhes deu. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Em vez de se sensibilizarem pela paciência e longanimidade que o Senhor tem exercido para com eles, os que não temem a Deus nem amam a verdade fortalecem o coração no mau caminho. Há, porém, limites até para a longanimidade de Deus, e muitos estão ultrapassando tais limites. Sobrepujaram os limites da graça e, portanto, Deus deve intervir e reivindicar sua honra. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 207, parágrafo 4. Página 208, parágrafo 1. Disse o Senhor acerca dos amorreus: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15:16. Posto que essa nação se salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia contudo enchido a taça de sua iniquidade, e Deus não queria dar a ordem para a sua destruição completa. O povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira destacada, para que ficasse sem desculpa. O compassivo Criador desejava suportar-lhes a iniquidade até a quarta geração. Então, se não se visse mudança para melhor, seus juízos cairiam sobre eles. Parágrafo 2. Com infalível precisão, o Ser Infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, essa conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingirem um certo total que Deus fixou, começa o ministério da sua ira. Encerra-se a conta. Cessa a paciência divina, não mais a intercessão de misericórdia. Parágrafo 3. O profeta, olhando através dos séculos, teve uma revelação a respeito desse tempo. As nações da atualidade têm recebido misericórdias inéditas. As mais escolhidas bênçãos de Deus lhes foram concedidas, mas ao seu débito se acham registradas crescente orgulho, cobiça, idolatria, menosprezo de Deus e vil ingratidão. Estão a passos rápidos encerrando sua conta com Deus. Página 209, parágrafo 1. Mas o que me faz tremer é o fato de que aqueles que têm recebido maior luz e privilégios tornaram-se contaminados pela iniquidade que prevalece. Influenciados pelos injustos que os cercam, muitos dos que professam na verdade se tornaram frios e são levados ao sabor das fortes correntes do mal. O geral escárnio lançado contra a verdadeira piedade e santidade leva os que não se acham intimamente ligados a Deus a perder a reverência por sua lei. Se seguissem a luz e de coração obedecessem à verdade, essa santa lei lhes pareceria até mais preciosa quanto mais é desprezada e rejeitada. Ao tornar-se mais claro o desrespeito à lei de Deus, torna-se mais distinta a linha de demarcação entre seus observadores e o mundo. O amor aos preceitos divinos aumenta da parte de algumas pessoas, ao mesmo tempo que aumenta o desprezo por parte de outras pessoas. Parágrafo 2. A crise está se aproximando rapidamente. Os acontecimentos rapidamente se intensificam, demonstrando que o tempo do castigo divino se aproxima. Conquanto lhe repugne punir, não obstante castigará e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão sinais do perigo que se aproxima, mas não deverão sentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença de que Deus abrigará seu povo no dia da ira. Longe disso. Deverão compreender que é seu dever trabalhar diligentemente para salvar outros, esperando com grande fé auxílio da parte de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Parágrafo 3. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que o perigo e a crise da Igreja crescem,
O grupo que permanecer na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Página 210, parágrafo 1. As fervorosas orações desses poucos fiéis não serão em vão. Quando vier o Senhor para exercer a vingança, virá também como protetor de todos os que conservam pureza de fé e se guardam incontaminados do mundo. É nesta ocasião que Deus prometeu vingar seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora Ele se demore em defendê-los. Parágrafo 2. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos formais da religião, faltava seu poder e sua presença. Parágrafo 3. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e pranto, reprovações e advertências, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte. Os que têm zelo pela honra de Deus e amor às pessoas não se calarão a fim de conseguir o favor de ninguém. Seu espírito justo aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniquidade, e assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e afligem o espírito porque se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar a reprovação é espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito. Página 211, parágrafo 1. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, versículos 5 e 6. Parágrafo 2. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Parágrafo 3. As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser discernido por olhos finitos, mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. O grande esquadrinhador dos corações sabe de todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade.
Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos e, por causa da longanimidade divina, dizem que o Senhor não vê e depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Ele, porém, irá expor a hipocrisia e revelar perante outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado. Página 212, parágrafo 1. Nenhuma superioridade de classe, dignidade ou sabedoria humana, nenhuma posição no serviço sagrado guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu próprio enganoso coração. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos demonstram-se cabeças de facção na apostasia e exemplos de indiferença e no abuso das misericórdias de Deus. Ele não tolerará por mais tempo seu ímpio procedimento e, em sua ira, os tratará sem misericórdia. Parágrafo 2. É com relutância que o Senhor retira sua presença daqueles que foram abençoados com grande luz e experimentaram o poder da palavra em ministrar aos outros. Foram antes servos fiéis, favorecidos com sua presença e guia, mas dele se apartaram e induziram outros ao erro, e caíram, portanto, no desagrado divino. Parágrafo 3. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios e certamente serão destruídos com os que praticam a iniquidade. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 São Pedro, capítulo 3, versículo 12. Parágrafo 4. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra, quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas sem mistura no cálice de sua indignação. Então para sempre será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Nenhum sangue expiatório lavará então as manchas do pecado. Parágrafo 5. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido, não mais haverá graça nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Esses poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pelas forças do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois sem sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo em tão terrível conflito?